Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira, dia 22 de maio, do Opinião Litoral. Participo analisando as notícias com você, o médico Benjamin Rodrigues Lopes e o advogado Rodrigo Julião. Vou começar com o advogado. Rodrigo Julião, o Tribunal Superior Eleitoral absolveu ontem, por unanimidade, o senador Sérgio Moro. O PL, partido do Bolsonaro, o PT, partido do Lula, pediam a cassação do mandato dele, mas aqui a gente previu que ele seria absolvido no TRE e agora no TSE ele corria alguns riscos. Tem gente que não gosta muito dele lá, né? Boa tarde. Sem dúvida. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin, nossos queridos telespectadores. É uma decisão que estava sendo muito aguardada, né, por causa do resultado no Tribunal Regional Eleitoral. Lá no estado já tinha sido absolvido e havia uma expectativa de condenação muito grande lá no Tribunal Superior Eleitoral, justamente, né, para a questão de interferência política, se haveria ou não dentro do Poder Judiciário nessa questão que envolve eleição. E, assim, conforme muito esperado por todos, né, foi uma decisão jurídica, uma decisão técnica, por unanimidade, não havia nenhum tipo de provas para cassação e, principalmente, Paulo, para desprezar a votação expressiva. Seria um desrespeito um desrespeito à democracia. Nós teríamos aqui uma decisão histórica no sentido contrário ao que a população toda espera. O senador Sérgio Moro, ele teve uma votação muito expressiva, se envolveu em questões que falaram sobre o escândalo da Lava Jato anteriormente, teve um apoio popular sobre o trabalho realizado nessa operação, que ontem também tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, com relação a esse tema. Então, assim, ontem o Tribunal Superior Eleitoral foi técnico, foi prudente, até porque eu falei já em outras oportunidades, não havia indícios fortes para a penalidade da cassação. É muito comum, às vezes, pós-eleição, pós-campanha, o presidente Lula, 2 meses atrás, teve uma multa de R$250 mil, que foi também bastante divulgada. Agora, a cassação em si é muito agressiva. A cassação diz respeito ao voto, à urna, à democracia, que é um dos princípios basilares da nossa Constituição Federal. Então, assim, acertadamente ontem o Tribunal Superior Eleitoral deu uma resposta para a população. Acreditem no Poder Judiciário pela força e a importância do Poder Judiciário para o país. Você entendeu assim também, Benjamin? Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos telespectadores e aos internautas. Eu vou fazer uma pergunta. Aí vem, se prepare que aí vem. Você tem um bonequinho na sua casa do Sérgio Moro e de vez em quando você espeta um alfinete nele, não é? Eu sou conhecido por participar da bancada de Havana e lá nós temos muito voodoo. Então a gente tem esse bonequinho lá. Você sabe que eu tenho uma experiência traumática que uma vez num cruzeiro na Marítimo, eu fui parado na hora da saída porque no cartão não tinha pago $1 de consumação. Era um cartão que estava com meu filho pequeno de 9 anos, né? E aí eu fui ver, vai $1, paguei. Quando eu fui ver o fiscal, era primo do Sérgio Moro. Falei, não, assim não dá, até aqui sendo perseguido. Eu ia começar brincando com todo mundo, que assim, é a primeira vez que eu participo pessoalmente com o Rodrigo Julião, e eu brinquei que eu sou freguês dele, que eu ajudei 2 vezes os candidatos de oposição e ele ganhou as 2 vezes. Ele é bom de voto. Vamos respeitar a democracia também, né? E dizem que será de novo bom de voto na próxima eleição. Isso na OAB. Na OAB. Eu não sou advogado, mas eu sou sexualmente transmissível. Eu casei com a advogada, então eu participei. E me deram a missão de saber se ele será candidato de novo. Mas vamos ver no decorrer do programa. O que eu ia começar o meu comentário é que, assim, nosso país está dividido já há muito tempo. Existe uma bancada da direita, uma bancada da extrema-esquerda, da extrema-direita, que divide o país. A única vez que as 2 bancadas se uniram foi agora, porque tanto o PL do ex-presidente quanto o PT do atual presidente pediram a cassação do Sérgio Moro e perderam. Apesar de ter divergências com o Sérgio Moro, pessoa física, o jeito de ele falar, a cultura que ele não mostra, mesmo sendo um ex-juiz, acho, no meu entender de leigo, que a justiça foi feita. No mesmo dia, ele teve 2 reveses. Um, pela descondenação do Marcelo Odebrecht, se existe esse termo, e principalmente do deputado Zé Dirceu, que, na verdade, foi uma falha processual. Parece que ele já havia perdido tempo, porque de ser maior de idade não deveria mais ser condenado. O Brasil é isso. E importante
é que durante esse jogo a gente possa confiar no juiz. É a nossa última defesa. Quando a ingerência política chega nos tribunais, e eu não sou um operador da lei, mas escuto as histórias, a gente perde o último repositório da democracia. Explica para a gente essas duas coisas, Julião, o cancelamento, né, da sentença e a extinção da pena também, o cancelamento da sentença do Marcelo Odebrecht, Sim. e a extinção da pena do Zé Dirceu. Apenas complementando o primeiro assunto, que era com relação ao TSE, o Benjamin, quando começou Pensei que era a eleição da OAB. Não, ainda não, né? Mas quando você começou a sua fala, você falou assim, o Brasil está dividido. E está mesmo, infelizmente. E a decisão ontem mostrou que o judiciário tem que estar, né, coerente. O judiciário não pode participar dessa divisão, dessa polarização. O judiciário tem que ser técnico. O judiciário ele tem um papel muito importante na Constituição Federal. E ontem foi aí, enquanto muitos esperavam que o Tribunal Superior Eleitoral, por eventual influência política lá em Brasília com relação ao atual governo, mostrou que teve uma decisão técnica, seria descabido uma cassação nesse momento, um desprestígio, como eu falei anteriormente, à democracia, Paulo, assim penso eu. E com relação a esse outro assunto, com relação à absolvição, né, do José Dirceu e também ao Marcelo... O José Dirceu é a extinção da pena. Extinção da punibilidade, porque ali teve um instituto processual que chama-se a prescrição penal, né, foi aplicada a prescrição penal, a discussão seria se o fato foi consumado com relação ao Marcelo em 2009 ou 2012, né, o Supremo entendeu que o recebimento do dinheiro foi em 2009, então já deu o prazo prescricional, e com relação ao José Dirceu houve uma redução da prescrição por causa da sua idade, né, que ele tem mais de 70 anos e tem um benefício aí na legislação processual penal. E vem o Poder Judiciário, não foi unânime, foi 3-2, né, numa das turmas do Supremo Tribunal Federal, com relação a essa divergência da data da consumação do fato. Olha, a corrupção ocorreu quando ele pegou o dinheiro ou quando o crime eventualmente foi terminado, né, porque iniciou em 2009 e terminou em 2012. E julgaram favorável a tese da prescrição. É uma tese que houve divergência, não apenas no Supremo, em todo o Judiciário. É comum esse tipo de divergência técnica. O que nós não podemos é deixar de fazer algumas ressalvas quando colocam a idoneidade com relação aos julgamentos do Poder Judiciário. Olha lá, prende o Judiciário, solta. Não, o que nós precisamos pensar e refletir muito, Paulo, é uma mudança na legislação processual penal. Alguns institutos que nós temos hoje na legislação processual penal, que muitos, inclusive, advogados defendem com relação à necessidade ou não da saidinha para ressocialização de presos, com relação à própria prescrição penal, se seria ou não atualmente necessário e se não estaríamos passando para a população alguma situação, algum sentimento de impunidade. Penso eu, né, que esse debate tem que ser levado ao Congresso Nacional. Penso eu que essa reforma da legislação processual tem que ser levada com urgência ao Congresso Nacional para que pensaremos em algum tipo de solução para tentar retirar esse sentimento de impunidade que, infelizmente, assombra todos nós brasileiros. Benjamin. Em tese, eu concordo com o que o Julião falou e eu ficava pensando aqui no último tema, que é assim, o Brasil é um país que prende muito, prende mal e solta muito. Eu conheço pessoas, eu trabalho em periferias, que foram presas, às vezes, por uma pequena quantidade de uso de drogas para consumo próprio, ou um pequeno furto, e depois que ele vai para a cadeia, ele tem o futuro dele fechado. Não tem ressocialização. Ninguém contrata um ex-presidiário. Ninguém oferece trabalho. Eu sei que é muito difícil a gente dizer isso quando a gente é assaltado, quando a gente tem um parente vítima de uma violência. Esses grandes ficam impunes. Quando a gente pega alguém dirigindo um carro a toda velocidade, matando outra pessoa, a gente não tem prisão para ele. Quando a gente pega alguém que comete um crime bárbaro, como um pai que jogou a filha da janela, a gente vê ele saindo muito mais cedo do que a gente gostaria. A justiça é cega, mas às vezes ela tende, porque as nossas leis estão mal formuladas. E olha, prestem atenção, apesar de nós termos um Congresso, e a gente chama de bancada da bala, juízes, delegados, policiais, em grande quantidade, a gente não consegue ter um avanço na nossa legislação penal que seja adequado aos tempos que vivemos hoje. Nós vamos discutir em algum momento nessa semana um menor de idade que matou violentamente a família, o pai, a mãe e acho que o irmão.
E o que acontecerá com ele? Aos 18 anos, será passado uma esponja? Ao mesmo tempo, a gente vê crianças sendo usadas pelo tráfico porque são impunes. E desde crianças elas são criadas para serem aviões do tráfico, para depois subirem de posto, virarem gerentes e por volta dos 28, 30 anos sendo exterminados, porque eles morrem. Morrem muito cedo. Benjamin, você é médico, tem experiência em saúde pública. Uma das preocupações com o Rio Grande do Sul é a saúde. As águas começam a baixar e a população que teve contato com as enchentes, ou que teve contato, muitos animais mortos, né, começa a ter vários problemas de saúde. A segunda morte por leptospirose foi registrada ontem em 2 cidades do Rio Grande do Sul, uma chamada Venâncio Aires, outra chamada Travesseiro. Foram registradas mortes por leptospirose. Como é? Você tem experiência em saúde pública? O que a gente pode fazer em relação a isso, hein? A gente pode fazer não deixando ter enchente. Brincadeira à parte, assim. O que a gente viveu no Rio Grande do Sul... Eu já tive contato, pelo menos 2 vezes, com enchentes muito fortes em Santos. Uma vez o meu carro parou na Silva Jardim, perto da Rodrigues Alves. E na outra vez eu tive que passar o Canal 3 na ponte da Azevedo Sodré, com água pelo joelho, com água quase na cintura, em enchentes muito fortes. Quando eu cheguei, eu tirei o sapato, né, e passei álcool nas minhas pernas, álcool 70, né, com algodão, porque às vezes você tem uma ferida, né, um arranhão imperceptível, a leptospirose pode entrar por aí, né? Então, como eu dizia, assim, eu ia brincar que o carro que parou dele era o modelo T, Ford, 1929. Mas brincadeiras à parte, era um assim, Fusca, faz quando muito a tempo. gente tem enchentes previsíveis, a gente tem medidas que fazer. Mas neste momento, já aconteceu a enchente. Quem poderia ter se contaminado, já se contaminou. Já teve as pernas e partes do corpo dentro da água. Ainda vão ter muitas pessoas que podem se contaminar porque está sendo o rescaldo, a limpeza da sujeira das ruas. Primeira medida é a seguinte, é usar galocha, se você vai entrar na água neste momento. Quem ficou imerso, primeiro sinal de febre, e aí entra a minha classe. Os médicos têm que estar atentos. A leptospirose é transmitida por uma bactéria. Essa bactéria entra por pequenos ferimentos na pele, geralmente pernas, que é o que fica imerso, uma frieira, um machucado inaparente. E nós estamos falando em áreas Até um rurais, arranhão, inclusive, né? Que as pessoas trabalham, muitos andavam de chinelo havaiana. Essas pessoas estão expostas. O tratamento rapidamente eficaz, penicilina. E, se for tardio, a gente tem a lesão dos rins e a pessoa morre rapidamente. Neste momento, os médicos têm que estar extremamente atentos. Qualquer sinal de febre, e o sinal da leptospirose é muito característico, é uma dor extremamente forte na barriga da perna. Não tem como errar o diagnóstico, mas você tem que lembrar que em área de enchente é isso. Alguma coisa a complementar, Julião? Não, penso eu que a questão, infelizmente, que o Rio Grande do Sul vem passando, exige, né, uma ajuda de todos, já falei, não basta a população doar, a gente precisa da união dos estados, dos municípios, países internacionais ajudando, e essa questão de saúde pública vai ser um problema daqui para frente. Não basta agora você pensar em reconstruir as casas que foram inundadas, perdidas, comprar os móveis. O governo federal anunciou, inclusive ontem, a possibilidade de comprar imóveis até 200 mil, mas eu acho que o problema vai muito além disso, e essa questão da saúde pública é uma preocupação hoje sim muito séria com relação à população de lá. O Opinião Litoral para um rápido intervalo, fica aí com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quarta-feira, o médico Benjamin Rodrigues Lopes, o advogado Rodrigo Julião estão analisando as notícias com você. Uma dessas notícias, ela tem vários aspectos para ser analisada, uma notícia muito curiosa. Um fotógrafo fotografou partes íntimas das jogadoras de voleibol durante a Liga das Nações no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e de vôlei de praia numa competição em Recife. Aparentemente, ele não está cometendo crime nenhum.
essas fotos têm mercado, né? Porque os jogadores estavam de uniforme, jogando. Então, o Código Penal, eu não sei se o Código prevê uma punição para isso, mas ele foi preso, foi denunciado, foi preso, e o que se fala é que há mercado para essas fotos na internet, Benjamin. Doenças existem em todos os momentos. Nós falando da leptospirose, aqui nós temos um distúrbio de comportamento. Esse caso me lembrou um caso anterior, que era uma moça praticando yoga, acho que era na praia, e ela estava de posição de cabeça para baixo e alguém ficava tirando fotos das pernas dela abertas para mostrar o genital dela vestida. O que a gente diz ele foi indiciado por importunação sexual. Ele estava sentado e ele parece que ele acompanhava a liga de vôlei, começou em Recife, que é a cidade que ele mora. E Recife era um vôlei de praia, no Maracanãzinho, vôlei de quadra. Parece que ele gosta do esporte, voleibol. E ficava tirando closes das nádegas, da vulva, vestidas. Eu fico imaginando, como médico, assim, o sofrimento psiquiátrico que esse cara está tendo. Se é para consumo próprio, nós estamos com uma doença chamada parafilia, um distúrbio de comportamento sexual. Se é para vender, é pior ainda. E a gente sabe que existe um mercado negro de imagens sensuais. Ele precisa de tratamento. Quando eu era secretário de saúde em Cubatão, Paulo, eu tinha um grupo que atendia em Cubatão, que no começo eu estranhei muito, porque eles davam atendimento aos estupradores, aos violadores sexuais. E eu, no começo, entender como eu tenho que tratar a vítima. E eles me alertaram pelo seguinte: se eu não tratar o viciado, o doente, o presidiário, o tarado, eu não resolvo o problema e ele vai se perpetuando. Essa pessoa precisa de tratamento. Mas não é crime previsto isso, no Código Penal? Paulo, com relação à tipificação, eu acho que cabe dar uma discussão judicial, não apenas por questão da invasão da privacidade também, o uso da imagem indevida. Então, penso eu que podemos reclassificar... O uso da imagem indevida é bem tanto claro, na esfera criminal quanto na esfera civil. E lembrando que, infelizmente, não foi um fato isolado, né? Isso já vinha ocorrendo, ele já vem se utilizando da imagem de outras pessoas para fins, para você monta uma conta no YouTube amanhã, você pega a imagem de uma pessoa famosa e coloca na sua conta como se você fosse para ganhar seguidores e adquirir rendas, ganhar dinheiro com isso, não pode, a sua conta vai ser denunciada, você está permitindo ali que você tenha uma vantagem. É diferente, por exemplo, quando a gente tem alguma situação onde tem até uma jogadora de vôlei que foi pro BBB, muito famosa, que nas redes sociais ela publica as imagens dela, fotos sensuais, tem muito seguidor e tá ganhando dinheiro com isso, mas é foto dela, da imagem dela, é um direito dela, é o corpo dela, né? Agora, quando você passa isso para uma pessoa de fora, sem autorização prévia, né, sem nenhum tipo de permissão, e faz disso um comércio, faz isso uma fonte de renda sem a permissão, penso eu que há aqui não apenas invasão de privacidade, há uso indevido da imagem, a gente tem leis que tratam também da Lei Geral de Proteção de Dados, que podemos tentar em vários tipos de enquadramento para fazer algum tipo de tipificação e eventual indenização. E lamentamos que não é um fato isolado, não tem 15 dias a gente estava discutindo aí ao vivo no programa da rádio, lá no Jornal da Manhã, onde a gente estava falando de uma pessoa que com drone estava filmando uma moça se trocando no seu apartamento. Na Vila Belmiro, né? Então aqui em Santos. Então você fala assim, são situações que acontecem, nós temos que ter um aperfeiçoamento na legislação também com relação a esse tema. É importante para não ter dúvida com relação à conduta e à tipificação, porque gera dúvidas. Mas vamos enquadrar aonde? Dá para enquadrar em vários dispositivos. A parte do enquadramento na tipificação penal e na indenização civil, eu não tenho dúvidas quanto a isso, da possibilidade de enquadramento, mas a gente não tem um enquadramento específico. A legislação é antiga e precisa ser atualizada por causa dos tempos modernos, que infelizmente permitem esse tipo de postura, agredindo violentamente o próximo. Mas não daria prisão. Seria mais uma questão... Com relação à prisão em si, nós sabemos que a própria legislação permite e tem algumas brechas que a gente sabe que infelizmente acaba, olha, é preso hoje, vai para audiência de custódia, tem argumentos para pegar e ser solto, eventualmente, ou não responder. Até porque o nosso sistema carcerário é muito ruim, né, Paulo? Quando o Benjamin estava falando aqui a questão da ressocialização, eu
Por óbvio que eu não sou contra a ressocialização, muito pelo contrário, mas a gente de medidas sociais efetivas que deem a ressocialização. Você falar que ressocializar é colocar uma pessoa com tornozeleira e dar saidinha para ele ficar saltando na rua e não voltar, não parece o melhor caminho. Vamos ressocializar dentro do presídio, colocar esse pessoal para trabalhar de forma efetiva, produzir para a sociedade, mostrar que ele está tentando, né, sair de lá melhor do que entrou, que infelizmente não é o que acontece. Então nós precisamos de um aperfeiçoamento da legislação processual como um todo e políticas sociais efetivas para poder falar, olha, a ressocialização no Brasil está dando certo, que infelizmente não é o que nós vemos nos dias de hoje. O Julião, ele levantou alguns ângulos de enquadramento desse ato interessantes, né? O uso indevido da imagem, violação da privacidade, né? Mas violação da intimidade. Invasão de privacidade. Invasão de privacidade, mas tem um outro lado, a prisão ela pode ser justificada pela possibilidade do acusado destruir provas, né? A polícia vai investigar se ele vendeu essas fotos, se ele tem essas fotos de outros eventos armazenados, e ele solto, ele em liberdade, poderia destruir essas provas, né? Sim, a questão do flagrante, né, que foi realizado e a possibilidade de manutenção do estado da prisão pela possibilidade da destruição e atrapalhar a investigação criminal. Tem fundamento para que ocorra. O Rodrigo Julião é muito mais moço do que eu e você. Muito obrigado. E a gente lembra assim, como a sociedade muda. Quando o Paulo era um adolescente, ele gostava muito de ver Hitchcock. E tem um filme chamado Janela Indiscreta, em que o fotógrafo ficava tirando foto dos vizinhos quando ele descobre um crime. Hoje é crime. O James Stewart, né, o ator, um dos atores preferidos do Hitchcock. Até hoje eu gosto muito do Hitchcock. Mas nesse caso do uso indevido da imagem, eu lembrei de um caso, eu não sei se é década de 80 ou 90, a Rede Globo usou a imagem de costas de uma mulher de biquíni e teve de indenizar a mulher pelo uso da imagem. Sim, muito comum esse tipo de ação na esfera civil, né? E no Brasil inteiro, Acho a pessoa que era numa se sente agredida, novela, violentada com a utilização da sua imagem sem permissão. Isso ocorre, infelizmente, de forma corriqueira. O que se utilizam de imagem de pessoas para praticar golpes na internet, Paulo, eu já comentei uma vez com você, pegaram uma vez fotos minhas no Instagram e estavam vendendo carro, comprando golpista em outros estados da federação, e o pessoal me ligava. Aí é você que está vendendo? Não sou eu, é golpe, avisa a polícia. Está precisando de dinheiro? A gente empresta. Não assim. Mas, então, infelizmente, dá para tipificar em várias esferas. Nós temos imagens do tumulto da baderna ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo, durante a votação e aprovação do projeto do governo Tarcísio de implantação de escolas cívico-militares aqui no estado de São Paulo. Era um projeto do governo Bolsonaro, o governo Lula cancelou esse projeto, voltou atrás, e o governo de São Paulo tenta implantar, e ontem houve protesto de estudantes, Benjamin, e houve conflito da Polícia Militar com os estudantes. A gente gostaria de ver a Polícia Militar reagindo assim tão duramente, tão fortemente contra os traficantes, os ladrões na rua, não contra estudantes que estão protestando. Eu, por princípio, não tenho muito, não sou a favor da escola cívico-militar. O espaço da educação é um espaço, antes de mais nada, de liberdade e de carinho e de afeto. Acho que a militarização da escola é o oposto do que a gente desejava. Aquele governo que dizia muito que a escola era usada para doutrinar, monta um projeto para doutrinar ao contrário. Porém, a gente também sabe que, principalmente nas periferias, a escola se tornou extremamente perigosa para os professores. A gente sabe que professores são agredidos, existem escolas que são invadidas. Acho que a função da polícia é na porta da escola, é dando garantia de segurança, não educando. Quem educa é o educador. O vereador Eduardo Suplicy, decano, né, já foi várias vezes senador, 3 vezes eleito senador, parece que ele foi agredido também pelos policiais. Paulo, independente da discussão do projeto em si, da escola cívico-militar, o que a gente tem que chamar atenção aqui é pelo fato em si. Tá? Parece totalmente descabido hoje qualquer tipo de manifestação com violência, seja no estrada quando queima o pneus e você para
o desenvolvimento em determinadas regiões, seja numa Assembleia Legislativa, quando você está com um projeto para ser discutido entre todos os deputados estaduais para ver se aprova ou reprova, que provavelmente quando tem uma discussão calorosa dessa, é retirado de pauta, abre-se audiência pública, os deputados recebem estudantes, recebem pessoas vinculadas ao governo se eventualmente quer aprovação ou não. Agora, na força, no grito, eu acho que não dá para compactuar. Então, assim, eu não estou aqui falando pró-projeto ou contra o projeto, até porque eu não li o projeto, eu acabei vendo aí, não tenho noção do que seria. Penso eu que se é um projeto que é obrigatório, a pessoa não pode ter a faculdade de falar não quero esse tipo de estudo, da mesma forma que por muitas vezes já discutiu a questão de religião dentro de escola no país, né? E a gente sabe que hoje a obrigatoriedade é muito agressiva nos dias atuais. Agora, nós não podemos confundir o assunto da discussão do projeto, da deliberação do projeto, trazer o processo ao debate público dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com esse tipo de manifestação, né? Isso é contra a democracia, isso é contra a conversa, isso é contra o estudo, isso é contra a discussão de projetos que hoje esse projeto pode ser reprovado e daqui a 10 anos pode ser uma necessidade em alguma situação do país. Então a gente não pode deixar nos levar aqui, olha, eu sou contra ou a favor do projeto. Não, porque o projeto está em discussão, o projeto só pode ser reformado, ele pode ser aperfeiçoado. O que nós não podemos compactuar é com esse tipo de manifestação, inibindo a democracia, inibindo, né, a discussão dentro de uma casa legislativa da importância da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Por falar em manifestação com pneus, ontem os moradores de Mongaguá queimaram pneus num protesto contra a falta de energia elétrica. O Opinião Litoral para, o intervalo é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quarta-feira, o Rodrigo Julião, advogado, Benjamin Rodrigues Lopes, médico, estão analisando as notícias com você. Uma dessas notícias não é tão surpreendente, porque a Organização das Nações Unidas aprovou em assembleia o início do caminho para o reconhecimento de um Estado palestino como país membro na ONU. Mas ontem, a Espanha, a Irlanda e a Noruega decidiram que, a partir de terça-feira que vem, formalizam o reconhecimento desse Estado palestino. Isso parece ter chocado os judeus, né? Chocado Israel, né? Porque Israel pediu a volta imediata dos embaixadores nesses países para discussão. Vamos ouvir o Benjamin primeiro. Quando a gente pensa que a coisa caminha para uma solução, ela pode caminhar para uma solução no sentido contrário, né? Na verdade, a gente pensa que caminha para o esquecimento. Nós já estamos com uma guerra que beira o genocídio na Palestina, e eu brinco com isso, porque, assim, apesar de meu nome ser Benjamin, eu não sou judeu, eu sou filho de espanhóis, então eu sou espanhol também por cidadania, mas nós temos uma situação muito complicada entre Israel e o Hamas. Israel foi atacada violentamente, é um crime hediondo, algumas centenas de pessoas foram mortas, crianças foram mortas, mulheres foram estupradas. Só que a reação de Israel está beirando a barbárie há um bom tempo. E olha, o que é o pior, a reação de Israel foi para libertar os seus reféns, e a gente não vê reféns sendo libertados. Nós estamos vivendo o cerco de Gaza, a população está sitiada, comida, remédios, água, energia estão cortados e sem solução. Benjamin Netanyahu, meu xará, passa dos limites da humanidade. O que a Espanha, o que a Irlanda e a Noruega estão dizendo é o seguinte: quando o Estado de Israel foi criado, foi também proposto os dois Estados, Israel e o Estado dos palestinos. Quando você tem um Estado autônomo sendo atacado, é um outro tipo. Você está tendo uma guerra, você está invadindo um país. Nós não concordamos com a guerra e, principalmente, não estamos concordando mais, é o que os três países dizem, com o comportamento do premier judeu, premier israelita. Não confunda Israel com os judeus. Os judeus é uma nação muito maior, muitos discordam do comportamento do governo de Israel, tanto que nós temos manifestações em Israel todos os dias contra o premier.
O que não dá é para continuar esse genocídio que, por um acaso, o presidente do Brasil já tinha denunciado alguns meses atrás. Paulo, essa questão de disputa de território, né? A história mostra que a maior causa da guerra normalmente é por disputa territorial. E lá, infelizmente, isso já vem aí há vários anos, e a gente teve 2 pontos ontem muito importantes nessa questão do será que conseguiremos buscar a paz na região. Primeiro foi a ONU nesse mês, quando ela demonstrou com 135 votos favoráveis ao reconhecimento da Palestina, né, para participar de algumas questões que envolvem a Organização das Nações Unidas, e o pessoal falou, isso é um avanço, foi um avanço. Agora nós não podemos esquecer também da possibilidade que tem os Estados Unidos do poder de veto, né? Porque pode todo mundo reconhecer os Estados Unidos de lá para determinadas situações, fazer o veto dentro da Organização das Nações Unidas. E ontem nós tivemos 3 países importantes fazendo esse reconhecimento, pensei que muito mais político do que prático, dizendo, olha, chega, vamos reconhecer a Palestina, Israel, para com a guerra. Nós não podemos deixar de ter esse reconhecimento, porque seria uma forma de parar a guerra lá, principalmente na faixa de Gaza. Só que essa disputa por território, Israel já sempre deixou muito bem claro que dentro da própria Palestina hoje, se nós falamos assim, o Estado da Palestina ali, já existe uma disputa territorial. A Palestina hoje ela é dividida onde? Cisjordânia e Gaza. E Gaza é governada por um grupo terrorista, reconhecido também mundialmente. Então penso eu que esse reconhecimento é um reconhecimento político importante, mas infelizmente acho pouco provável que consigamos aí no espaço curto de tempo ter a paralisação definitiva desses conflitos. Uma diminuição da guerra em si, da forma que está sendo realizada, sem medidas eficazes, a gente não está vendo terroristas sendo preso, né, apreendido, não estamos vendo reféns sendo libertados, apenas o quê? População civil sofrendo as consequências do conflito da guerra. E isso, o mundo inteiro está indo contra Israel. Peraí, cadê as medidas efetivas para a gente ir combater o terrorismo? Os Estados Unidos cobrou, inclusive, isso de Israel já por mais de uma vez. Só está morrendo civil. E essa decisão política desses países, penso eu, que é uma palavra contra a guerra em si, mas não contra a disputa territorial, que infelizmente, se reconhecer a Palestina hoje, a própria Palestina já tem uma divisão territorial interna, que é a Cisjordânia e Gaza, onde é ocupada pelo Hamas, que hoje é um dos mais famosos grupos terroristas do mundo. Então, foi uma decisão importante desses países que mostra para o mundo e devemos ter mais aderência. Esse mês ainda, quando a ONU foi lá e reconheceu a Palestina dentro das organizações das Nações Unidas, o próprio Brasil votou favorável ao reconhecimento. Porém, essa maioria, os Estados Unidos têm um poder de veto. Então a gente sabe que não vai ter efetividade prática e infelizmente não acho que isso vai parar com todo o conflito. O conflito no dia 7 de junho ele vai completar 8 meses. Foi uma agressão do Hamas brutal, injustificada, selvagem, cruel, truculenta no dia 7 de outubro. A reação de Israel também de uma violência, de uma brutalidade, porque morre muita criança, tem muita mutilação de criança, mutilação de mulheres, de idosos, de pessoas enfermas. É realmente um cenário horroroso esse. Muito difícil para a gente de entender, né? Nós aqui na América do Sul, nas Américas, nós não temos um conflito desse tipo étnico, religioso e territorial. Não temos um conflito desse tipo, é difícil para a gente avaliar, mas a solução já deveria ter sido buscada. Esse cenário mostra a impotência da Organização das Nações Unidas para mediar conflitos na atualidade, é o esvaziamento completo das Nações Unidas. Um outro tema judicial interessante, a gente não tem maiores informações, mas a aviação Piracicabana tinha anunciado que iria processar para ter uma indenização o Santos Futebol Clube, a Confederação Brasileira de Futebol, a Prefeitura de Santos por conta da CET e o Governo do Estado por conta da segurança, por ter tido 6 ônibus incendiados em dezembro do ano passado, pela reação dos torcedores do Santos, depois que o time foi rebaixado para a Série B no jogo contra o Fortaleza, uma noite de dezembro. A ação tinha o valor de R$500 mil, então o que dá para imaginar, 6 ônibus vale muito mais do que R$500 mil, dá para imaginar que seja talvez da franquia do seguro,
deve ter uma seguradora que vai bancar esse prejuízo. Só que a Aviação Piracicabana não explicou muito bem a ação e ontem ela anunciou a desistência, ela não vai mais acionar o Santos, a CBF, a Prefeitura e o Governo do Estado. Foi uma decisão interna, a seguradora provavelmente vai acionar depois. Com certeza vai pedir o direito de regresso contra as entidades envolvidas, mas assim, como é uma decisão interna da própria empresa, penso eu que deve ser em respeito à cordialidade entre as instituições, entre as partes envolvidas. Estamos falando aqui do Santos Futebol Clube, né, um dos maiores clubes do mundo, então assim, e também da cidade de Santos em si e Confederação Brasileira de Futebol. É aquela coisa, Paulo, será que compensa, né, o custo-benefício da relação entre as instituições? E penso eu que foi uma decisão interna e de forma acertada também. É um episódio para ficar para trás, é um episódio para demonstrar que ali não estavam os torcedores do Santos, quem estava ali eram os vândalos, né? E a gente tem que respeitar sempre a instituição. Porque a torcida uniformizada ela pode ser reconhecida por imagens, né, que identificam que os torcedores pertencem àquela torcida organizada, e ela tem CNPJ. Então, o mais lógico, se a gente pensar, é a empresa acionar a torcida organizada, e não o clube, a CBF, a Prefeitura e o Governo do Estado. Né? E ainda tem essa questão aí da discussão da autoria e da responsabilidade, né? Então, assim, acho que... Porque é crime o que foi feito, né? Sem dúvida. É crime individualizado. E tem pessoas respondendo por isso, nas esferas cabíveis. Agora, o que nós não podemos deixar é assim, olha, de respeitar a decisão da Piracicabana, e penso eu que foi para manter uma cordialidade e o respeito às entidades envolvidas. E acho que para manter um pouco a coerência. A Piracicabana é permissionária da Prefeitura. É uma situação muito estranha o permissionário processar quem te dá o direito de trabalhar. Ao mesmo tempo, abre algumas considerações que eu fiquei pensando, além da individualização do crime. Quem cometeu o crime não foi o Santos, entidade, não foi a CBF, foram os vândalos. Mas eu fiquei pensando assim, aquele dia que você chega atrasado no trabalho porque o ônibus atrasou, você também pode processar a Piracicabana. Você foi demitido porque o ônibus atrasou? Culpa do transporte. Claro que a gente está discutindo em tese. Acho que Piracicabana não quis comprar essa briga, que ela não tinha muito a ganhar com isso. Os R$500 mil para ela é dinheiro não de pinga, é dinheiro de roleta. Ontem foi aberta a 25ª edição da Marcha dos Prefeitos e o presidente Lula e também o presidente do Senado e da Câmara compareceram lá. Compareceram, né, Paulo? E assim, teve até uma matéria veiculando que entre vaias e aplausos, né, as autoridades o Lula foi presentes, vaiado e aplaudido. Entre as autoridades presentes, é importante essa relação entre o executivo e os prefeitos e governadores do estado. O presidente Lula faz muito bem isso, quem já acompanhou, quem já viu ele discursando ou falando tanto com a população bem quanto as pessoas do Poder Executivo estadual e municipal, ele preza muito pelo bom relacionamento e é importante sempre o debate, né? Independente do partido que ocupe, é importante o debate. Então é um evento importante para o desenvolvimento de várias cidades do país e onde tivemos autoridades importantes participando desse evento e dessa confederação. O presidente Lula anunciou uma renegociação das dívidas previdenciárias dos municípios, acho que aí a vaia amenizou um pouco, e também anunciou novas regras para pagamento de precatórios. Olha, eu não sei se vocês já foram nessa marcha dos prefeitos, eu já fui 3 vezes. Fui secretário 3 vezes, acompanhei algumas vezes os prefeitos. Assim, é uma festa. Eles esperam 10 mil gestores lá. É uma festa. O Brasil tem 5.500 municípios. Brasília fica lotada, os bares ganham, as mulheres que trabalham na porta dos hotéis também ganham. E de concreto mesmo, desde o tempo de Orestes Quest, que era o grande municipalista, ele que lança essa estrutura, pouco se avançou. A gente sabe que a gente vive num país em que existe uma inversão tributária muito grande. Nós vivemos na cidade, trabalhamos, produzimos, pagamos impostos na cidade e a grande fatia vai para o governo federal, que redistribui esses impostos, ficando com uma grande parte para si e depois redistribuindo esses impostos com outros critérios. Um exemplo disso, para ficar na situação, o Rio Grande do Sul, ele paga e recebe 1/4 do que ele paga de volta. O Maranhão recebe mais do que 180% do que ele paga. Há uma redistribuição do dinheiro.
É bom? É bom porque você faz com que os estados tenham uma tendência a se equilibrar. Na prática, a gente deixa sempre o prefeito, menos o governador, sempre com o pires na mão, sempre necessitando do deputado para conseguir uma emenda, uma verbinha aqui. E quando chega esse dinheiro, é uma festa. O prefeito de Santos, mesmo o Rogério, diz o seguinte: olha, eu fiz obras na cidade toda ao mesmo tempo porque eu recebi o dinheiro agora e eu não posso devolver esse dinheiro, não posso perder esta oportunidade. Isto faz com que a gente não tenha planejamento. O gestor local não consegue construir um projeto de desenvolvimento para a cidade sem quebrar tudo ao mesmo tempo. O oposto é não quebrar nada nunca. E a gente vive esse caos. A marcha dos prefeitos é um ato político importante. Só para terminar, eu quero pontuar entre as vaias e os aplausos, faz parte da democracia. Mas o presidente Lula, neste momento, ele dá um exemplo. Toda vez que ele está do lado de alguém, e o último acho que foi o senador Lira, que foi vaiado, ele vai ao lado e pede que cesse a vaia por respeito. São 5.570 municípios no Brasil. Os organizadores da Marcha dos Prefeitos esperam 10 mil gestores, porque alguns secretários, vice-prefeitos, também funcionários de governos estaduais também vão, e nem todos os municípios vão estar lá representados. Tem municípios que são muito pequenininhos, nem ficam sabendo dessa Marcha dos Prefeitos. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira, agradecendo a presença do Rodrigo Julião, a participação como comentarista, do Benjamin Rodrigues Lopes, o trabalho da equipe técnica daqui do Sistema Costa Norte e de jornalismo, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.